Bom dia, meus irmãos, na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tem o Salmo de Davi, o número 122, o versículo 1, que diz: Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. E é com essa alegria que eu gostaria de receber cada um de vocês e dizer para vocês, sejam todos bem-vindos ao nosso culto e juntos possamos louvar e render graças e glórias ao nosso Deus. Que esse culto seja uma bênção e que Deus possa estar tocando o seu coração através da sua palavra. Deus abençoe.
Querida irmã, querido irmão em Cristo, como é bom ter você para participar e celebrarmos juntos este culto da União Paroquial de São Paulo, hoje a Paróquia Leste como a responsável por este culto. Meu nome é Klaus, sou pastor aqui da Igreja Luterana na área leste da Grande São Paulo. O versículo bíblico que quer nos acompanhar neste 15º domingo após Pentecostes está lá no profeta Jeremias, capítulo 32, versículo 17, que diz o seguinte: Ó Senhor meu Deus, com o teu grande poder e com a tua força fizeste céu e a terra. Nada é impossível para ti. Nessa certeza queremos celebrar o culto de hoje, em nome do Deus que é Pai Criador, é Filho, Senhor e Salvador, e é Espírito Santo, o nosso guia e o nosso Consolador. Quero convidar você para a nossa oração inicial. Nosso querido Pai Celeste, nós queremos te pedir a tua orientação, a tua inspiração para o culto de hoje. Fala conosco, Senhor, através da tua palavra. Fala conosco, Senhor, através dos cantos e recebe o nosso louvor através dos nossos hinos. Nós queremos ouvir a tua palavra, Senhor, e sermos assim fortalecidos e fortalecidas para a caminhada desta semana. Queremos te pedir o auxílio do teu Santo Espírito para que possamos sempre de novo perdoar pessoas que nos magoaram e também sermos capazes de pedir perdão àquelas pessoas a quem nós sabemos que machucamos. Assim, Senhor, nós te agradecemos pela tua presença a partir da promessa de teu Filho Jesus Cristo que diz: onde 2 ou 3 pessoas estiverem reunidas em meu nome, ali estarei. Esta certeza temos, Senhor. É em nome de Jesus Cristo, teu Filho, o nosso Senhor e Salvador, que oramos. Amém. Quero convidar você a cantar junto conosco agora. Aqui você tem lugar. Conhecendo, cante junto. Não conhecendo, preste atenção nesse texto que é maravilhoso e é um convite para você. Aqui você tem lugar, aqui você tem perdão. Na casa de Deus é assim, aqui Deus traz salvação. Aqui você vai cantar, também vai poder sorrir. Na casa de Deus é assim, aqui você vai servir. Aqui você vê o amor de Deus, você vê a luz. Na casa de Deus é assim, aqui você vê Jesus. Aqui Deus vai perdoar, também vai justificar. Na casa de Deus é assim, aqui Deus vai chamar. Aqui vai poder servir, também vai poder amar. Na casa de Deus é assim, aqui você tem lugar. O sonho que vem da cruz, você vai poder sonhar. No sonho de Deus tem Jesus, aqui você tem lugar. Querida irmã, querido irmão,
A nossa caminhada do dia a dia é marcado pelas nossas falhas, os nossos erros. E agora, como igreja, queremos nos colocar perante Ti e pedir perdão pelas nossas falhas. Eu vou dar um pequeno tempo de oração e eu gostaria de desafiar que você fechasse os seus olhos e colocasse perante Deus aquilo que você se lembra de ter, onde você falhou, e pedir perdão ao nosso Deus. Logo depois nós vamos cantar a música Ó bem cego eu andei e perdido vaguei. Então vamos agora nos colocar perante Deus e pedir perdão a Ele. Ó bem cego eu andei, perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Mas da glória desceu, de seu sangue verteu, pra salvar o tão pobre pecador. Foi na cruz que aprendeu em mim, meu pecado castigado, Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri, e hoje salvo me alegro em sua luz. Venho ouvir a verdade sagrada sem par, que nos deu Salvador em Jesus. Mas eu surdo me fiz, convertendo e não quis ao Senhor que por mim morreu na cruz. Foi na cruz que aprendi a perceber meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé onde os olhos abri, e hoje salvo me alegro em sua luz. Mas um dia senti meu pecado e tremi, pelas penas da justiça e da lei. Apressado fugi, Jesus me escondi, e refúgio seguro nele achei. Foi na cruz que aprendi a perceber meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri, e hoje salvo me alegro em sua luz. Feliz é então este meu coração, pra gozar aquele santo amor que levou-me Jesus a sofrer lá na cruz, e salvar ao tão pobre pecador. Foi na cruz que aprendi a perceber meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé onde os olhos abri, e hoje salvo me alegro em sua luz. Quando nós reconhecemos as nossas falhas, reconhecemos que Jesus Cristo morreu na cruz por causa dos nossos pecados e em favor de todas as pessoas, nós então experimentamos o perdão. E o Salmo de número 32, o versículo 5 diz o seguinte: Então eu te confessei o meu pecado e não escondi a minha maldade. Resolvi confessar tudo a ti, e tu perdoaste todos os meus pecados. Como é bom saber que Deus é um Deus cheio de bondade e de misericórdia. Sinta-se assim perdoado, perdoada, e que esta nova semana seja marcado pela vivência do perdão em nossa vida. Chegamos no momento em que queremos, como igreja, confessar a nossa fé em Jesus Cristo. E para o culto de hoje, eu escolhi o Credo da Defesa da Vida. Eu agradeço a Dona Hildegard, o Kurt, o Lucas,
o senhor Maurício e a dona Miriam, que vão nos auxiliar nesse momento da nossa profissão de fé. Gostaria que você prestasse bastante atenção nesse texto e se juntasse a nós nesse momento de profissão de fé. Deus da vida, tu que cuidas de toda a criação, dá-nos a paz. Que nossa segurança não venha das armas, mas do respeito. Que nossa força não seja a violência, mas sim o amor. Que a nossa riqueza não seja o dinheiro, mas a partilha. Que nossos caminhos não sejam a ambição, mas a justiça. Que nossa vitória não seja a vingança, mas o perdão. Confiantes, queremos participar na defesa da dignidade de toda a tua criação. Nosso compromisso seja, hoje e sempre, a partilha do pão, da solidariedade e da paz. Nosso compromisso seja, hoje e sempre, a defesa da saúde e do bem-estar de todas as pessoas. Nosso compromisso seja, hoje e sempre, o testemunho da salvação em Cristo Jesus. Amém. Eu quero desafiar você a participar do momento de entrega das nossas ofertas. As nossas comunidades na ISLB tem domingo que a oferta é a nível nacional, tem domingo que a oferta é a nível de sínodo sudeste, o sínodo da igreja, temos 18 sínodos, e também tem domingo onde a oferta é para a própria comunidade. E hoje é para a própria comunidade. Assim, eu desafio que você participe desse momento. Enquanto temos esta música, você vai ver o QR Code na tela, você pode fotografar para depois então ofertar, mas também na descrição do vídeo deste culto, temos também o link para você fazer esta oferta. Mas você também pode entrar em contato com a sua paróquia, com a sua comunidade e pedir como fazer para entregar a tua oferta para o culto de hoje, para a sua própria comunidade, paróquia. O que vem de Deus, mais que sustentar, quer nos despertar a viver em gratidão e a ofertar conforme o coração. O que vem de Deus, mais que sustentar, quer nos despertar a viver em gratidão e a ofertar conforme o coração. O que vem de Deus, mais que sustentar, quer nos despertar a viver em gratidão e a ofertar conforme o coração. Chegamos no momento da mensagem. Nós vamos ouvir agora, por parte da Cristiane, da Helena e do Mário, a leitura do Evangelho sobre o qual queremos meditar agora. Está lá em Mateus, capítulo 18, os versículos 21 a 31. Ouçamos. Pedro, aproximando-se de Jesus, lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim, que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus: Não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. O reino dos céus é semelhante a um rei que resolvera ajustar as contas com seus servos. E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, com quem pagar,
ordenou o Senhor que fosse vendido ele, a mulher, os filhos e tudo quanto possuía, e que a dívida fosse paga. Então o servo, prostrando-se reverente, rogou: Se paciente comigo, e tudo te pagarei. E o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários, e agarrando-o sufocava, dizendo: Paga-me o que me deves. Então o conservo, caindo-lhes aos pés, lhe implorava: Se paciente comigo, eu te pagarei. Ele, entretanto, não quis. Antes, indo-se, o lançou na prisão, até que se saldasse a dívida. Vendo seus companheiros o que se havia passado, entristeceram-se muito, e foram relatar ao Senhor tudo o que acontecera. Então o Senhor, chamando-lhe, lhe disse: Servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda, porque me suplicaste. Não devias tu igualmente compadecer-te do teu servo, como também eu me compadeci de ti? E indignando-se, o Senhor entregou aos verdugos até lhe pagasse toda a dívida. Assim também meu Pai Celeste vos fará. Se do íntimo não perdoardes, cada um a seu irmão. Quero, antes de mais nada, agradecer as pessoas que fizeram a leitura do texto. Muito obrigado. Antes de querermos entender o que Jesus quer nos ensinar com esta parábola, nós precisamos entender alguns termos e algumas situações que acontecem nesta parábola. São palavras e situações que nós, pessoas do século XXI, não entendemos. Por exemplo, você ouviu falar de 10 mil talentos. Quanto valem 10 mil talentos? Vamos lá, está aí a resposta? Não. Talvez na sua Bíblia não estava escrito 10 mil talentos, mas 10 mil moedas de prata. Rapidinho, quanto valem 10 mil moedas de prata? Quanto vale um denário? Você sabe? Essa talvez seja uma pergunta que mais pessoas sabem responder. Mas mesmo assim, ela é uma palavra um pouco desconhecida para os dias atuais. Jesus sempre se dirigiu com palavras e com situações do dia a dia aos seus ouvintes. Com isso eu quero dizer simplesmente que as pessoas sabiam muito bem o que significava 10 mil talentos, sabia muito bem o que significava um denário. Então vamos esclarecer algumas coisas que aparecem no texto. Primeiro problema é uma questão de tradução, uma diferença de tradução. Lá no versículo 22, o versículo 21 e 22 é uma conversa que Pedro tem com Jesus e que dá abertura para toda a parábola que Jesus vai contar. Mas ali há um problema, no versículo 22, há uma diferença nas traduções das nossas Bíblias. Eu fiz questão de usar a Bíblia revista e atualizada na tradução de Almeida. Talvez você acompanhou a leitura na sua Bíblia, quem sabe seja nova tradução na linguagem de hoje, e ali tem duas formas diferentes de ver a resposta que Jesus vai dar para Pedro. Então, antes de entrarmos no texto como um todo, quero então tirar a limpo isso tudo. No versículo 22, Jesus disse que devemos perdoar 77 vezes, na nova tradução na linguagem de hoje. Lá na do Almeida ele vai dizer perdoar 70 vezes 7 vezes. Eu optei pela segunda tradução, 70 vezes 7. E digo isso primeiro porque eu olhei no grego. Segundo porque aquilo que Jesus está querendo nos ensinar, essa é a melhor forma. Terceiro, a segunda situação, as pessoas que compunham a família naquela época, todas elas eram propriedade do homem da casa. Isso pode soar muito esquisito para nós, hoje no século XXI, mas no tempo de Jesus, isso era mais do que normal. Se a gente voltar mais tempo ainda, no tempo de Moisés, os 10 mandamentos que ele trouxe ao povo, lá no 9º e 10º mandamento, vão falar que nós não devemos cobiçar. Cobiçar significa desejar, querer a todo custo a esposa, o servo, a serva, e aqui o feminino não é meu, é da Bíblia, o boi,
o jumento, qualquer coisa daquele homem. Soa estranho nos dias de hoje, mais do que normal no tempo de Moisés, mais do que normal no tempo de Jesus. Terceira informação, e talvez essa seja a mais importante para a gente entender o que Jesus quer nos ensinar nesta parábola. Talento não era uma moeda, mas era um peso, uma medida, para ouro, prata e para outras coisas também. Um talento equivalia a 43 quilos de ouro, de prata, ou seja, do que for. Jesus fala em 10.000 talentos. Jesus está falando então em 430.000 quilos, ou, para a gente ter um pouco mais de clareza, 430 toneladas de ouro ou de prata. Para nossa cabeça ter condições de assimilar, eu vou fazer o cálculo nos valores dos dias de hoje. 430 toneladas de prata equivalem430 em dia a aproximadamente 2 bilhões de reais. Se a gente pegar 430 toneladas de ouro, significa 141 bilhões de reais. Eu vou ser bem sincero com você, eu não sei muito bem o que é bilhão. Eu não tenho nem 1 milhão e provavelmente nunca vou chegar em 1 milhão de reais na minha caderneta de poupança. Então, quando a gente fala em bilhões, a grande maioria de nós não tem ideia de quanto dinheiro é isso. Jesus também nos fala de uma moeda chamada denário. Denário era o valor pago, uma moeda para pagar um dia de trabalho de um trabalhador daquela época. Se usarmos o salário mínimo como referência e dividirmos por 30 dias, por que 30, pastor? Porque quem está devendo vai trabalhar sábado e domingo. Então, salário mínimo dividido por 30 dias, um dia de trabalho vai significar R$35. Agora sim estamos aptos a entender o texto para hoje. Comecemos lá na conversa de Pedro com Jesus. Pedro quer mostrar que é uma pessoa muito misericordiosa para com os erros das outras pessoas. E aí o Pedro vai jogar uma pergunta para Jesus e vai logo dar uma resposta na certeza de que seria muito elogiado. Ele vai perguntar para Jesus: quantas vezes devo perdoar um irmão que peca contra mim? E Pedro dá uma resposta já: 7 vezes. Pedro conhecia muito bem o que os rabinos, os mestres daquela época, pregavam. E eles diziam que no máximo 3 vezes. Esses rabinos se baseavam no profeta Amós. Profeta Amós que criticou duramente o povo judeu, as suas lideranças religiosas e políticas. Então Pedro, na sua generosidade, ele duplica aquilo que os rabinos da época diziam e acrescenta mais um perdãozinho. 3 que eles falavam, vezes 2, mais 1, 7 vezes, Senhor. E Jesus responde que não deve ser 7 vezes, mas 70 vezes 7. Quero deixar bem claro, quero frisar aqui que Jesus não usou uma conta matemática, mas Ele quer nos ensinar e a nos desafiar a vivermos a conta do amor, a conta da misericórdia, a conta da bondade. A partir disso, eu gostaria de aproveitar a oportunidade e refletir com você sobre esse tema, o perdão. Um tema tão importante para a nossa vida pessoal, familiar, na vida da nossa igreja e também na nossa vida em sociedade. Somos constantemente desafiadas e desafiados a pôr em prática aquilo que nós oramos na oração do Pai Nosso. Nessa oração destacam-se 2 temas importantes, entre outros: o pão nosso e o perdão.
Lembra? Bem no centro lá do Pai Nosso nós oramos: o pão nosso de cada dia nos dá hoje e perdoa as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. O pão representa o alimento humano. Lutero diz que o pão nosso significa tudo aquilo que nós necessitamos para ter uma vida digna. Isso significa o pãozinho da padaria, a roupa que vestimos, uma casa para nos proteger da chuva, dos contratempos, onde podemos descansar. Tudo aquilo que um ser humano necessita para ter uma vida digna. É uma necessidade fundamental na vida de todas as pessoas, o pão nosso. E aqui é bom frisar, né? O pão nosso, não é o pão meu. Jesus nos ensinou a orar no plural. Mas, a respeito da necessidade que temos do pão nosso, uma vida saudável, Jesus também nos lembra que nem só do pão vivem as pessoas, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Ao lado da necessidade diária do pão material, Jesus vai nos ensinar e inserir a necessidade de perdoar e de ser perdoada ou perdoado. Muitas vezes, dentro de nós vão se instalando emoções negativas, como o ódio, ressentimentos, ciúme, orgulho, mágoas. Com a atitude de não perdoar, guardando ódio, mágoa, falta de unidade, etc., ou engolindo uma ofensa, rejeição, etc., instala-se em nós um estado de aflição, pois o rancor, as mágoas, discriminações e rejeições são elementos estranhos ao nosso sistema emocional e, consequentemente, são geradores de distúrbios emocionais. E todo distúrbio emocional também nos leva a distúrbios físicos. Certa vez ouvi do bispo Adriel, ele é bispo da Igreja Metodista, a seguinte afirmação: no divã de Deus, a confissão abre espaço para perdoar e ser perdoado. Gente, essa frase ela é tão profunda que precisa ser repetida. No divã de Deus, a confissão abre espaço para perdoar e ser perdoado. Ser perdoada. Na carta escrita por Tiago, podemos ler: confessem as suas culpas uns aos outros, para serem curadas, para serem curados. Esta mensagem libertadora do perdão precisa descer para as nossas relações humanas, nas nossas relações dentro das nossas igrejas, nas nossas relações familiares. Existem mágoas, rancores, ódios, rixas, ofensas retidas nos porões de nosso inconsciente, que precisam de libertação imediata a partir do perdão e da reconciliação. Nós somos comunidade de pecadoras e pecadores, pois todos temos dívidas e pecados no nível de nossas relações com Deus e com as pessoas. A parábola do servo que deve ao seu rei 10.000 talentos nos ensina que este valor era maior do que a dívida da Palestina daquela época. Os 10.000 talentos correspondem, acredite se você quiser ou não, a 150.000 anos de vida, de trabalho diário, se pensarmos no mesmo valor que uma pessoa ganha com um salário mínimo por mês. Nessa parábola, percebemos a graça perdoadora de Deus comparada com o rei da parábola, que perdoou a dívida de 10.000 talentos do seu servo. Jesus quer nos fazer ver que a nossa dívida para com Deus
não pode ser paga. Ela é impagável. Mas, na continuidade da parábola, o rei perdoou o empregado uma dívida enorme. E esse empregado encontrou um outro empregado, um companheiro de trabalho, que lhe devia uma bagatela e não foi capaz de perdoar. Isso não se parece conosco? Jesus deixa claro que perdoar as outras pessoas está ligado com o perdão de Deus. Deus nos perdoa diariamente a nossa imensa dívida, mas na medida em que deixamos de perdoar aquelas pessoas que nos magoam, deixamos de receber o perdão de Deus. Jesus quer nos ensinar, entre outras coisas, que o perdão de Deus e o nosso perdão às pessoas que falharam conosco andam de mãos dadas. O grande problema do perdão está justamente na teimosia das pessoas em não querer perdoar, pois isto poderia significar fraqueza. A cruz de Cristo é o maior sinal de fraqueza que pode existir. A cruz foi o caminho permitido por Deus para que nós pudéssemos receber perdão. Sem a prática da reconciliação com as pessoas que machucamos ou que nos machucaram, faz com que a nossa reconciliação com Deus fique abalada. Ainda é importante frisar aqui 4 coisinhas. Quem mais sai no lucro ao perdoar é a pessoa que perdoa e não a pessoa perdoada. Segundo, perdoar não é negar uma falta cometida. Terceiro, quem perdoa não pode se colocar em posição de superioridade. E quarto, é falso o perdão que nega a raiva. Nós somos humanos, mas, controlada a raiva no primeiro momento, precisamos dar um novo passo. E esse passo abrange o perdão. Que a oração do Pai Nosso seja feita sempre com a maior sinceridade. Pai, perdoa as nossas dívidas no valor de 10.000 talentos, assim como nós perdoamos aos nossos devedores que nos devem 100 denários. Amém. Agora que ouvimos sobre o perdão e da importância do perdão na nossa vida, quero convidar você a ouvirmos e cantarmos juntos, né? Cristo acolhe o pecador. Cristo acolhe o pecador, anunciai-o a toda a gente, quem caminho enganador se desvia cegamente. Eis aqui o Redentor, Cristo acolhe o pecador. Quando a ovelha se perder, seu pastor busca perdida, nunca irá nos esquecer, dá-nos proteção ainda, guarda-nos o bom pastor, Cristo acolhe o pecador. Cristo acolhe o pecador, eu também fui acolhido, prometeu-me o Salvador, quem crê no seu reino, deixa a vida sem temor.
Estamos chegando ao final deste culto e queremos ter um momento de intercessão e a oração final. Convido a Lígia e o Manfredo a fazerem esta oração e logo depois eu farei a oração final. Senhor, faze-me um instrumento de tua paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, faze que eu procure mais consolar que ser consolado. Compreender que ser compreendida. Amar que ser amada. Pois é dando que se recebe. É perdoando que se é perdoada. E é morrendo que se vive para a vida eterna. Amém. Nosso querido Deus, nós nos colocamos perante Ti também no final do culto. Assim como iniciamos o culto, queremos encerrar o culto em oração. Nós queremos, Senhor, de forma especial, interceder por tantas pessoas que ainda sofrem por causa do coronavírus. São pessoas que perderam entes queridos e sofrem com o luto. São pessoas que estão sofrendo nas UTIs porque contraíram este vírus. E são pessoas que sofrem em casa por causa do perigo de sair de casa e do medo de sair de casa. Mas também a relação dentro de casa nem sempre é fácil. E te pedimos, Senhor, que Tu possas agir de forma poderosa naqueles lares onde acontecem abusos com as crianças, abusos físicos e verbais com as mulheres. Mulheres e crianças estão sofrendo bastante nesta época, Senhor. Age ali com o Teu poder. Mas também queremos pedir que Tu possas agir com o Teu poder na vida dos cientistas e dos pesquisadores e das pesquisadoras que estão atrás da vacina. Que as vacinas que estão surgindo aí no mundo inteiro possam realmente permitir que este vírus seja vencido e que as pessoas venham a sofrer menos com todos os malefícios que este vírus tem provocado na vida de tantas e tantas pessoas mundo afora. Agora, Senhor, queremos pedir que Tu abençoes esta nova semana que hoje teve início, que possamos vivê-la sob os Teus cuidados, com a Tua presença e sob a Tua bênção. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoa as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair na tentação, mas livra-nos do mal. Pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. A bênção que queremos receber tem como título Que Deus Toque. Quem irá nos abençoar é o André, a Betânia, a Edilene, a Josiane, o Marcos e o Oswaldo. Eu gostaria de desafiar que você colocasse a sua mão assim para receber esta bênção neste momento. Que Deus toque em nossos olhos para que possamos enxergar. Toque nossos ouvidos para que possamos ouvir. Toque nossa boca para que possamos levar adiante a sua mensagem. Toque em nossas mãos para que possamos ofertar com disposição. Toque nossa vida para que o Espírito Santo possa nos envolver. Que Deus toque nosso coração e nos permita sentir seu amor. Amém. Encerramos o culto com o canto final Chuvas de Bênçãos. Tenho certeza que você conhece.
Tá aí o desafio para você cantar junto. Chuvas de bênçãos teremos, é a promessa de Deus. Tempos benditos trazendo, chuvas de bênçãos dos céus. Chuvas de bênçãos, chuvas de bênçãos dos céus. Quantas benditas já temos, chuvas pedimos a Deus. Chuvas de bênçãos teremos, vida com paz e perdão. Os pecadores indignos, graças do céu volterão. Chuvas de bênçãos, chuvas de bênçãos dos céus. Quantas benditas já temos, chuvas pedimos a Deus. Chuvas de bênçãos teremos, manda-nos já o Senhor. Dá-nos os frutos benditos dessa promessa de amor. Chuvas de bênçãos, chuvas de bênçãos dos céus. Quantas benditas já temos, chuvas pedimos a Deus. Chuvas de bênçãos teremos, chuvas mandadas dos céus. Bênçãos a todos os crentes, bênçãos do nosso bom Deus. Chuvas de bênçãos, chuvas de bênçãos dos céus. Quantas benditas já temos, chuvas pedimos a Deus. Quero desejar a você uma abençoada semana e fazer o convite para o culto do domingo que vem, junto com as irmãs e os irmãos lá da paróquia do ABCD. Uma boa semana.